Estudindo. Bom, estudo da Lei 866 para o Tribunal de Contas de São Paulo. Características do contrato. As características do contrato estão no artigo 54 da Lei 866. É praticamente a coisa que mais cai na VUNESP 866. Primeiro, presença de administração pública como poder público. Nos contratos administrativos, o poder público encontra-se em posição de verticalidade, de supremacia no uso de prerrogativas públicas perante o particular, de tal sorte a fazer o uso de um conjunto de poderes de comandos unilaterais. Ressalta-se, porém, que a simples presença da administração em um dos polos da reação contratual não é suficiente para caracterizar o pacto como sendo direito público ou privado. Enfim, contratos administrativos ou contratos de direito privado, de fato, o que caracteriza, no essencial, um contrato da administração como sendo administrativo é o conjunto de normas prevalentes de regência, ou seja, o regime jurídico predominante, se for o direito público, e o contrato será administrativo, tipicamente, e se for o direito privado, será um contrato de direito privado da administração pública. Outra característica é a finalidade pública. Não existe qualquer movimento da administração pública que não seja tendente ao alcance do interesse público, coletivo e social. Mesmo quando o estágio age no atendimento de suas próprias conveniências, o interesse secundário só o faz visando a proteção do interesse público primário, dirigido diretamente à população. Logo, a finalidade pública, a exemplo da presença do poder público, não funciona como traço distintivo da natureza dos contratos, pois, sejam públicos, sejam privados, os contratos devem atendimento ao interesse público. Terceiro, característica é a obediência de forma prescrita em lei. A forma nos contratos é essencial, assim devem ser. Eles têm que ser lavrados, têm que ser vedados aos contratos verbais, quer dizer, voltando. Eles têm que ser lavrados em repartições públicas quando não escriturados publicamente, sabe? Escritos. Vedado é um contrato verbal, não tem contrato verbal, cara. Tem que ter tudo escritinho, bonitinho. Tem que ser publicado no Diário Oficial, tem que ter realizado por meio de instrumentos hábeis, como um termo de contrato, uma carta de contrato, a nota de empenho, a autorização de compra e outros. E também tem presentes as cláusulas necessárias, que são os regulamentares e finalísticas e financeiras. E a outra característica é o procedimento legal. Cada procedimento de contrato tem sua peculiaridade. Um conjunto próprio de regras, caminhos distintos para alcançar o resultado final de seleção da proposta mais vantajosa. Portanto, não basta o simples consenso das partes. É necessário que se observem certos requisitos internos e externos de forma exemplificativa, cita-se. Tipo, o procedimento legal de fase interna e fase externa. O fase interna tem definição de objeto, recursos e constituição de processos. E o fase externa tem a audiência pública, o instrumento de convocação, a recebimento de documentação, propostas e habilitação, julgamento e homologação e adjuncação. Tipo, terminar tudo, né? Outra característica é a natureza do contrato de adesão. De regra, todas as cláusulas contratuais são desenhadas pela administração. Quer dizer, são regras fixadas unilateralmente, cabendo ao contratado apenas a assinatura, a aderência aos termos do contrato. Se ela aceitar, aceitou ou assinou. No entanto, a adesão pelo particular, ela não afasta o caráter de comutatividade. O que é comutatividade? Do contrato, isto é, continuará existindo uma equivalência entre as obrigações e os direitos previamente ajustados. Um caráter sinalogmático. O que é sinalogmático? Em síntese, fica preservada a natureza comutativa do contrato, de maneira a permitir a equivalência intrínseca entre as prestações e a reciprocidade das obrigações. Apenas uma última observação. Nem todos os contratos são de adesão. Por exemplo, contratos celebrados pela administração, que são contratos de seguro ou financiamento. Da outra característica é a natureza intuito personae. O contrato administrativo é intuito personae, que significa, em tese, particular vencedor da licitação é o que melhor comprovou as condições de contratar com a administração. O cara faz, tipo, a licitação é um concurso praticamente.
Quem conseguir todas as coisinhas que eles querem no contrato, faz o contrato. E daí, pronto. Portanto, se o responsável pela execução do contrato. Volta. Nesse quadro, o legislador só admite a subcontratação, sempre parcial, de obra, serviço ou fornecimento até o limite consentido em cada caso, pelo edital, pelo contrato e pela administração cumulativamente. Isso sem prejuízo da responsabilidade legal e contratual do particular contratado, conforme dispõe o artigo 72 da Lei 866. Deixa eu ver aqui. O artigo 172 fala da subcontratação, que acabei de falar. Segundo, contratos personalíssimos. Dos contratos personalíssimos prevêem as possibilidades no artigo 13. Na súmula 13 ele fala a empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigado a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente serviços do objeto do contrato. Vale aqui uma breve observação. A subcontratação não retira o caráter intuito personal do contrato e também não se confunde com subrogação. Na subcontratação, sempre parcial e cercada de toda cautela, a relação de subcontratado é com a subcontratante e não com a administração pública, de maneira que não pode demandar diretamente a administração. Além disso, a subcontratação, quando autorizada pela administração prevista em edital e no contrato, não acarretará exoneração de responsabilidade da contratada matriz, ou seja, a contratada continua a responder diretamente perante a administração e não a subcontratada que faz isso. Já no caso de subrogação, funciona no sentido diametralmente oposto, isto é, os encargos e direitos da contratada originária são transferidos para a subrogada. Por fim, cabe um esclarecimento sobre a responsabilidade do contrato, que está no artigo 71. Esse responsabilidade de contrato tá no 71 e está escrito: o contrato é responsável pelos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Súmula 1 de 71. O inadimplência de contrato com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública e a responsabilidade O contrato é responsabilidade, tá? A inadimplência do contrato com referido a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso de obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Súmula 7. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, e nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Perceba que, quanto aos encargos previdenciários, a responsabilidade de contratada não é assumida de forma direta, pois na súmula segunda que eu li, neste caso, a administração responda solidariamente, enfim, sem qualquer benefício de ordem, pode a dívida ser cobrada tanto em contratada quanto em administração. Assim, é razoável que a administração, antes de efetivar o pagamento do fornecimento de mão de obra, certifique-se da irregularidade da contratada quanto ao recolhimento dos encargos previdenciários. E mais, constatando-se o inadimplemento dos encargos previdenciários, é dever da administração promover a rescisão do contrato nos termos do inciso 13 do artigo 55, que diz: obrigação do contratado é manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade compatibilidade com as obrigações que devem nele assumido todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. No entanto, o tema do momento é sobre responsabilidade pelos débitos trabalhistas. De acordo com o enunciado 335. Isso aqui é jurisprudência. E, sério, eu não quero estudar jurisprudência, então eu vou pular.
vou ler o resuminho aqui. O STF fixou a orientação de que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é direta da empresa contratada. O poder público só responderá subsidiariamente se restar configurada sua culpa em fiscalizar o recolhimento dos encargos trabalhistas. Ou seja, se tiver um caso em que o poder público tem que fiscalizar os encargos, recolhimentos de encargos, daí ele participa. Ainda sobre o tema, dispõe a súmula 331. Nada a ver, não quero ler isso. Na realidade, a súmula, a partir da leitura conjunta, entretanto, de acordo com a nova redação, que saco. Em resumo, enquanto a responsabilidade pelos encargos previdenciários é de natureza solidária, que é possível ser do administração junto com o privado que subsidiou, e a pelos encargos trabalhistas pode ter natureza subsidiária. Interessante. Mutabilidade, característica de mutabilidade dos contratos. Ela é assim. Indica mudança, mutabilidade e mudança, então, uma alteração do contrato. Ou seja, contratos celebrados pelo poder público, eles não são pétreos, não são impossível de mudar. Estatísticos, etc. Eles funcionam exatamente em sentido reverso, não são maleáveis e alteráveis dependendo da situação. A administração pública, como parte contratante, faz jus a fortes prerrogativas como a alteração unilateral das cláusulas regulamentares ou de serviço, e o que traduz a ideia de que o contrato é mutável. Assim, a ideia de que o contrato é lex inter partes, lei entre as partes, e de que o acordo deve ser cumprido de qualquer custo, pacta sunt servanda, droga de palavras estranhas, sofre notória redução quando se trata de contratos administrativos. E última característica, presença de cláusulas exorbitantes. Para evitar esforços de duplicidade, as cláusulas exorbitantes serão detalhadas em capítulo X. Que saco. Aqui tem um resumo de características. Mas eu não vou ler o resumo das características, não. Vamos ver aqui uma coisa. Eu vou fazer aqui as respostas. Eu vou ler as respostas. De características de contratos. Se resolver questões. Certo. Deixa eu ver aqui. A característica administrativo. Contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato, que é obrigatório no caso de concorrência e a tomada de preços, bem como nas dispensas de inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Certo. Esse é o texto da pergunta. Essa característica dos contratos administrativa ou seja, tudo isso aí que eu li é a característica de obediência à forma prescrita em lei. Próximo. Constitui característica de contratos administrativos. Uma pergunta de 2020 da VUNESP sobre uma característica. A possibilidade de modificação unilateral pelo poder público para melhor adequação às finalidades do interesse público respeitados os direitos do contratado. Certinho. Outra característica. No que diz respeito aos contratos administrativos, é correto afirmar que o ordenamento jurídico, no que diz respeito aos contratos administrativos, é correto. Essa aqui de 2019, dentre as prerrogativas da administração está a imposição de sanções ao contrato por atraso de contrato. Perfeitinho. Próxima. Em relação às características dos contratos, assinada a alternativa correta, de novo, 2019. Todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei, indispensável à sua regularidade. Certo? Assinada a alternativa que contém uma característica dos contratos administrativos. O contrato adquire eficácia com a sua publicação, ainda que resumida. Interessante essa coisa de eficácia. Próximo.
Quanto aos contratos administrativos, a sinalização deve ser correta de acordo com a lei. Tá. Toda prorrogação de prazo de contrato deverá ser justificada por escrito e ser previamente autorizada pela autoridade competente para a celebração do contrato. Próximo. Aqui, ó. Considerando uma situação hipotética. E eu tô vendo que, cara, ó, essas características só caíram em provas de nível superior. O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do município de Paulina, após ter sido vencedor de licitação, a empresa X, para realizar limites de dependência de estudo, após ter sido vencedora de licitação, passando 3 meses de contratação, constata-se que os serviços estão sendo prestados a contento, mas que na realidade todos os serviços são prestados pela empresa Y, que foi contratada pela X. Ou seja, teve aquela coisa que eu li sobre subcontratação. Certo. Daí, nesse caso, eu quero afirmar que há um vício, porque os contratos administrativos são pessoas ou intuito personais, não havendo o contratado livremente repassar a terceiros a execução do contrato. E último, contrato administrativo é um ajuste entre a administração pública, uma pessoa física ou jurídica, para que determinada atividade de interesse da administração pública seja desacompanhada. Dessa forma, é correto afirmar que todo contrato administrativo é comutativo. Eu me lembro dessa palavra e eu não entendo ainda isso aí. Comutativo que gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambas as partes, não havendo submissão à alha por parte de contratantes.